Ah, estamos de volta. Eu vou, antes de passar a palavra de novo, não sei se à Luísa, se à Elsa, ahm, vou só dizer-vos mais ou menos como é que nós vamos fazer esta segunda parte. Depois da exposição que as nossas convidadas vão fazer na sequência daquilo que já tinham iniciado, isto relativamente à questão da organização das, dos cursos, da organização dos cursos profissionais, iremos passar então para salas simultâneas, onde cada uma das escolas trabalhará um pouco e refletirá um pouco a propósito do seu regulamento interno e da sua necessidade de atualização, face às questões que têm sido aqui levantadas. Depois, ao fim de 35 minutos, nós regressaremos aqui à sala principal, e onde cada um dos agrupamentos fará a apresentação da sua reflexão, do seu trabalho, e depois uma síntese final que será apresentada pelos nossos convidados, e despedimos-nos. Tá bom? Neste caso, Luísa, não sei se a Luísa, se a Elsa, se o Sim, António, não sei quem começa. sim, obrigada, Cristina. Bom, é assim, é excelente. Bom, então, o que é que gostaríamos só aqui de abordar? Há efetivamente uma função estratégica do regulamento interno, no sentido em que vai concretizar na prática o que são as intenções, os objetivos, as metas, a visão do currículo e da escola e de educação que o agrupamento de escolas e a escola possuem. Neste caso, gostaríamos de olhar para o regulamento interno como um potenciador das possibilidades conferidas pelos normativos, obviamente depois com a sua contextualização, em que estão vertidos aspectos como a flexibilidade, a possibilidade de enriquecimento curricular, as práticas de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, projetos desenvolvidos na comunidade, as parcerias estratégicas que a escola promove e que procura, o trabalho colaborativo entre, portanto, os profissionais da educação, os docentes, os formadores, as atividades que são desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, como é que esse cotidiano vai ser estruturado? E isto porque, a Elsa já referiu anteriormente, chegam-nos muitas questões à NCAP relacionadas com dimensões destas, em que muitas vezes a nossa resposta para a escola deverá, à luz do determinado normativo, deverá seguir o que está preconizado no regulamento interno da escola. E há uma grande variedade de regulamentos, uns têm umas coisas, outros apostam noutras dimensões, mas realmente há aqui dimensões que são aquelas que nós procuramos sublinhar ao longo da nossa introdução longa, que realmente, portanto, facilitariam o trabalho que é necessário, facilitariam para as pessoas e para os formadores. Nesse sentido, pretendia-se que fosse claro, enquadrador destas práticas, destas metodologias, desta visão e estruturador. E não dizemos mais nada agora. Sim, Elsa. Sim, queríamos só, para terminarmos, partilhar com vocês quais os pontos que são obrigatórios em termos de normativos que estarem contemplados no regulamento interno. Que são que são aqueles para os quais a legislação remete diretamente. São obrigatórios, o que não invalida que não sejam contemplados outros que a escola acha importante à luz das suas especificidades. E por isso, eles são os seguintes. Aqui. Ora bem, de acordo com. Estou a partilhar, Elsa? Uhum. De acordo com a portaria a 235A, temos como.
desculpa. Se quiseres, eu- Podes ler, Elsa, porque eu Pronto, estou é aqui a assim, ver com o meu computador. tal como a Isabel, Luís acabou de dizer. Portanto, podemos verter e devemos, portanto, no regulamento interno, um, vários tópicos que estão nas portarias das normas de vigor. Para além destes, estes são aqueles que remetem diretamente, tem cada um destes artigos que estão na portaria 235A, remetem, todos estes tópicos remetem-se diretamente para o regulamento interno. Mas poderão os agrupamentos também colocar outras questões que não estão aqui. Nós aqui colocamos aqueles artigos que remetem de facto diretamente para o regulamento interno. E o que propunhamos era que agora nas salas paralelas, em cada uma das salas, pegassem nos regulamentos internos dos vossos agrupamentos e olhassem para o regulamento interno nos 35 minutos que têm disponíveis para tal, e que olhassem para estes artigos que aqui estão e refletissem sobre eles e pensassem se aquilo que está previsto no regulamento interno dos vossos agrupamentos se dá resposta às maiores necessidades que sentem como docentes e, provavelmente, algumas também dos alunos e dos formadores. Pronto, a nossa ideia era esta, era aquilo que propunhamos. E se têm propostas que possam depois apresentar nos agrupamentos de alteração, se acham que poderão propor alguma alteração, ou se não pretenderem propor alterações, pelo menos refletirmos um pouco sobre aquilo que é possível verter no regulamento interno. Muito obrigada. Penso que poderão passar entre umas salas. Eu fiz um print screen deste diapositivo e coloquei no Padlet. Vou para todos, vou passar o link do Padlet, vocês podem aceder e depois porem os resultados dos vossos trabalhos. Antes de passarmos às salas paralelas, queria recordar que não se esqueçam, por favor, de eleger um porta-voz. Vão registando as vossas reflexões. No Padlet está uma coluna destinada a cada agrupamento. E qualquer questão, ou algum de nós a passar pelas salas, ou então vocês regressarem à sessão principal e nós por aqui estaremos. Está bem? Muito obrigada e até já. Eu vou abrir as salas. Vamos então avançar. Damos agora a premissa ao agrupamento de escolas de Jorge Augusto Correia para avançar com a sua partilha. Pode ser? Não sei quem é o porta-voz. Está ali um colega com o dedo no ar. Quem é o colega? É o Alexandre. Pode ser o Alexandre. Não tem que ser eu sempre a dizer coisas. Vá. Não é porque tu é que escreveste, Ângela. Eu não, escrevemos todos. Olha, pronto, eu posso, Eu concordo não quiser na Ângela. Eu concordo. Sim, votas voto na em mim. Pronto, olha, pronto, foi tudo muito E não rápido. sou do agrupamento. Pois é, estás aqui a meter Eu disperso muito, por isso é que a Ângela é perfeita. Eu vou tentar. Isto foi assim um bocadinho rápido, foi uma visita muito rápida e vamos ver se eu consigo, porque nós não pusemos no Padlet, pusemos aqui num documento que eu não sei se eu consigo abrir, porque eu estou noutro browser. Depois põem para lá. Partilha. Não, é porque eu estou em dois browsers diferentes e vamos lá ver, tenho que fazer aqui uma mudança. Não sei se consigo chegar lá. Oh. Acho que é esta. É. Pronto, acho que estão a ver. Ups, grande mais. Ou estão a ver bem? Não sei. Estão? Pronto, nós temos esta proposta de regulamento que está. Pronto, nós mudámos de direção. Entretanto, o regulamento interno esteve um bocadinho parado.
Portanto, só o ano passado é que tivemos o regulamento interno aprovado e este ficou aqui um bocadinho à espera do regulamento interno, mas de facto temos que o aprovar. Quando o fizemos, seguimos a portaria e fomos vendo de facto o que é que lá dizia que tinha que ser contemplado em termos de regulamento do profissional e tentámos fazer isso, mas de facto houve coisas que falharam e se formos ler 20 vezes vamos descobrir que há coisas que falham. Pronto, em relação aos artigos que foram aqui indicados, a parte do regulamento da formação em contexto de trabalho, consideramos que até está composta, não há assim muita coisa que falte. Há uma coisa que agora vimos que de facto está aqui em falta, que é a parte dos alunos ao abrigo do 54. Pronto. Na verdade, na prática nós fazemos-lo, mas em regulamento não temos aqui nada que diga que aqueles meninos terão que ser avaliados de forma diferente e que têm objetivos diferentes e competências a atingir adequadas às suas características. Portanto, não temos aqui, e é uma das coisas que nos falta, não tivemos tempo de pôr aqui, porque falámos disso aqui na questão da PAP e depois lembrámos que também aqui na FCT não temos essa situação contemplada. Intervenientes e competências no processo de avaliação, também, portanto, a mesma coisa, não temos essa parte contemplada. Na prática fazemos-lo. Ainda esta semana aconteceu um aluno da minha turma que apresentou, que teve a ajuda da professora de Educação Especial e que tivemos em conta as suas especificidades, mas de facto também não está aqui contemplado no regulamento. O regulamento da prova de aptidão profissional. Também consideramos que o que está na portaria também é seguido aqui no nosso regulamento. Achamos que, porque o relatório é obrigatório e há sempre aqui alguns problemas com a elaboração do relatório por parte dos alunos, que devemos integrar aqui no nosso regulamento os pontos principais, ou nós damos a estrutura do relatório aos alunos, mas há sempre aqui algumas dificuldades dos alunos em cumprir a estrutura que lhes é dada e também achamos que devemos integrar aqui os pontos principais que os alunos devem contemplar na elaboração do seu projeto de PAP. Portanto, os alunos ao abrigo do 54, como já falei anteriormente. Nas condições de aprovação e progressão, temos definido as regras, temos um limite de módulos ou ECDs que os alunos podem deixar para passar, para progredir para o ano letivo seguinte, mas também nos falta aqui a situação dos alunos migrantes. Nós recebemos muitos alunos brasileiros que chegam em janeiro, por exemplo, e que à partida já têm ali uma série de módulos que entretanto acabaram e que eles dificilmente vão conseguir fazê-los. Não temos essa situação contemplada, portanto, mas achamos que devemos aqui contemplar e que caberá ao Conselho de Turma decidir então pela progressão ou não desses alunos. E também os alunos ao abrigo do despacho 2044. Temos até um caso que estivemos a falar de um aluno que é o segundo ano que está ao abrigo deste despacho e não poderá certamente ser o terceiro ano a ficar num 10º ano, no primeiro ano de curso profissional, portanto, esta situação tem que ser então aqui abrangida em termos de regulamento. Depois aqui a parte das impugnações administrativas, também não temos aqui nada que contempla esta parte de reclamações, de classificações, por exemplo, de módulos, do ECDs, portanto não temos nada em termos de regulamento profissional que contemple esta situação. E na assiduidade, achamos que estamos a cumprir o que diz a portaria e está a ser implementado. Portanto, não tivemos tempo de analisar mais, mas assim, pelas nossas práticas, achamos que estamos a cumprir com o que está consagrado na portaria. O artigo 45º, regulamentação e ordem complementares, não tivemos tempo de analisar porque foi tudo muito rápido. Pronto, não sei se os meus colegas querem completar alguma coisa, acrescentar. Sim, não? Acho que foi um ótimo trabalho de análise, tendo em conta o pouco tempo que tiveram. Pois, exatamente. Eu acho que se a gente entrasse pela parte da assiduidade demorava muito tempo mais ainda. Sim, sim, a assiduidade porque é sempre... vai fazer aquela referência que os professores, realmente os mais novos, têm muita dificuldade. Eu, inclusive, só agora no final do ano é que alguns professores conseguem perceber
recuperação de faltas, o que é mas é justificadas, injustificadas, e há ali uma baralhação, mesmo que nós tentemos explicar bem, há sempre muitas dúvidas e é uma baralhação em termos de recuperações de faltas para os alunos. E a diferenciação entre recuperar avaliações, recuperar assiduidade, ainda que sejam planos de recuperação de aprendizagem, não é aqui, principalmente para os mais novos e alguns mais velhos, que continuam a fazer muita confusão e em algumas coisas a dificultarmos um bocadinho o nosso trabalho, porque depois isto é um conjunto, não é? Um falha e falha tudo por ali acima ou por ali abaixo, pronto, depende do ponto de vista. E de facto ainda é aqui, pronto, mas não... É porque o processo também não é tão linear, não é? Há aqui Por isso umas é que é tão especificidades. importante aquilo que há bocado a Luísa referiu, que tem que ser muito claro. Portanto, têm que definir em regulamento interno quais são os critérios e têm que ser muito claros, para não haver essa questão depois de os colegas terem dificuldade em entender, e mais do que os colegas, os encarregados de educação e os próprios alunos. Porque às vezes os alunos entendem as regras. Eu sei que os docentes dão sempre essa informação e os diretores de turma, mas não passa. Os alunos é uma situação que lhes passa sempre ao lado. Só quando estão em situação de ultrapassagem do limite de faltas é que se preocupam. Mas pronto, por isso o regulamento interno tem que prever, de facto, de uma forma muito clara, todos esses critérios, para depois evitar também problemas futuros. Não, sim. Pronto, o que nós depois queria em só jeito de acrescentar uma conclusão, coisa. só queria dizer que há muita Sim. coisa que nós na prática fazemos e fazemos na prática, mas depois não está escrito. Mas, principalmente, por exemplo, os alunos ao abrigo do 54 ou os alunos dos estrangeiros, nós fazemos-lo, não está escrito, pronto, porque às vezes há coisas que também são difíceis de escrever. falar agora. Sim, Pronto. tá. Depois eu Só digo. em jeito de conclusão. Obrigada. Já agora, relativamente também a isso, é muito importante que esteja escrito aquilo que acabou de dizer. Portanto, a questão da certificação, por exemplo, vai depois ter consequências, a questão da certificação, se não ficar tudo muito bem no papel. Porque os alunos, de facto, e eu aqui não sei se posso partilhar, tenho que pôr. Não sei se faço isso agora ou se é possível, ou preferível no fim. Se pudesse ser já, se calhar tratávamos já esta questão, porque pode até servir para depois. Pronto. E aqui tivemos o cuidado de colocar mesmo aqui os. Ai, desculpa, mas pronto, vou já adiantando os artigos da 235A e do DL 54, que dizem exatamente como é que se deve proceder. Já conseguiste? Pronto, é que eu não estou a ver agora, eu estou a ver mesmo a minha apresentação. Portanto, no artigo 14º diz que os alunos... Diz. Posso só confirmar se estão todos a ver um slide 6 de certificação? Ok, obrigada. Pronto, neste slide está previsto então aquilo que está plasmado na legislação. Portanto, os alunos têm que realizar obrigatoriamente todas as componentes de formação do curso. A conclusão com o aproveitamento do curso obtém-se pela aprovação em todas as componentes. Portanto, têm que as fazer as disciplinas, a OECD e a PAP. E essa conclusão tem que ser colocada no SIG. Por outro lado, e no slide seguinte, o DL 54, o que diz é que todos os alunos também têm direito à emissão do seu certificado e diploma, mas eles têm que, no caso dos alunos com adaptações curriculares significativas, eles têm que ficar, portanto, a EMAI, em conjunto com o encarregado de educação e com o Conselho de Turma, devem deixar toda a informação relativa às áreas e às experiências envolvidas ao longo da implementação no plano individual. Portanto, no PIT, o plano individual tem que prever tudo aquilo que a colega estava a dizer há pouco. Portanto, tudo aquilo que ele desenvolveu e depois no certificado, o que vai aparecer é que ele concluiu com as adaptações e as experiências que ele desenvolveu foram estas e estas. Por exemplo, pode substituir-se a FCT por prática simulada, por exemplo, a PAP pode ser adaptada, mas em cada PIT tem que estar previsto tudo aquilo, porque se o PIT não o prever, quando ele chegar ao final do ciclo, e nós temos muitas questões
pronto, colegas e questões de escolas que nos perguntam, então, mas nós fizemos adaptações e nós perguntamos, então, mas no PIT estavam previstas todas essas adaptações e não estavam. Não estão, o aluno não tem certificação. Não pode ter porque a escola não pode decidir, ele não vai fazer uma PAP e depois sem ter isso previsto no PIT. Portanto, ele tem que estar tudo previsto, tem que estar tudo escrito. E o regulamento interno também convém que preveja e que coloque essas condições para que depois não haja, ou o regulamento, pronto, não é obrigatório, não é? Porque como nós vimos, não é um artigo que remeta obrigatoriamente para o regulamento, mas podem eventualmente no regulamento remeter para qualquer, para aquilo que decidirem, mais que não seja remeter para o PIT, para a obrigatoriedade do PIT ter. Portanto, isso depois será uma questão de autonomia de escola. A EMAI tem que ter essa preocupação e nos conselhos de turma tem que também os colegas ter esta informação. Para que depois não haja situações desagradáveis no final do discurso. Eu gostava só de acrescentar também que gostei imenso do trabalho, achei excelente para o pouco tempo que tiveram, mas pelos vistos deu fruto, e realmente essa análise é importante e, sobretudo, fazer essa análise pensando naquilo que poderá estar expresso no regulamento interno e que poderá facilitar o vosso cotidiano e o vosso dia a dia, ou seja, tornar as regras e o funcionamento claros para toda a gente, para os professores, para os formadores, alunos, pais. E portanto será sempre uma mais-valia e se calhar uma sugestão futura seria olharem para o regulamento interno que têm, está bem do ponto de vista formal para cumprir aquilo que é obrigatório nos normativos, mas também pensar outras dimensões que poderiam estar contempladas e que vão contribuir para facilitar o vosso cotidiano. No fundo é pensar um bocadinho quais as dificuldades e os constrangimentos que têm sentido e que era aquilo que a colega Ângela dizia há pouco, nós na prática fazemos, mas não está lá, pronto. Seria mais esse um dos objetivos. Obrigada. Já agora, enquanto estávamos nesta sessão, recebi uma chamada da EMAI a propósito de certificar, não certificar alunos com acomodações, com adaptações significativas. Portanto, isto dava outra formação, não é? É um assunto que gera muita discussão. E as colegas estavam muito aflitas e disse, olha, para a semana logo falamos melhor, mas pronto, é sempre um tema que suscita muitas dúvidas e pronto, é isso. Nós já falámos noutras sessões sobre o assunto Sim, mas e há muitas que tenham, dúvidas. dúvidas específicas podem sempre enviar para a ANQEP ao cuidado da equipa da educação inclusiva, porque aí tem uma resposta clara e sobre as situações. Portanto, é preferível enviarem e nós damos uma resposta. Obrigada. E só acrescentar, e se calhar para os professores novos ou com menos experiência, se calhar fazerem uma sessão de trabalho quando chegam à escola, fazer uma imersão no que são os cursos profissionais, o modo de funcionamento, também poderia eventualmente depois facilitar o desenvolvimento do ano letivo. Sim, isso é muito importante. É muito importante porque é muito difícil para quem entra de novo e que nunca teve cursos profissionais, entrar no ritmo dos cursos profissionais é complicado. Portanto, também concordo. Eu acho que, Cristina? Bom, muito obrigada pelas partilhas, muito obrigada pela ajuda também que vocês e pelos ajustes que vocês deram agora, pelos contributos, e passaria então à Escola Secundária de Vila Real de Santo António. Não sei quem é o porta-voz, quem avança. Querem que eu fale? Boas tardes, novamente. Olha, nós concluímos com isto tudo que temos muita coisa em falta. Não analisámos tão exaustivamente como vocês te viram, aqueles pontos todos. Andámos a discutir pontos fulcrais e que temos já algumas dúvidas e gera discussão no nosso agrupamento. Em relação àqueles artigos que devíamos ver e que a legislação, a portaria remete para que a escola tenha contemplado no regulamento interno. O regulamento da FCT não temos, ou seja, precisamos de que seja bem definido ali muita coisa. Temos o orientador do FCT, temos tudo o que deve ser feito, mas um regulamento assim mais específico, uma parte mais específica não, da PAP sim, da PAP temos tudo definido, tanto os critérios do júri e por aí fora. Faltam os pequenos ajustes em termos de apresentação,
temos que fazer, e foi uma das coisas que tivemos a discutir. Das condições de aprovação e promoção também temos definido, e tivemos a discutir essas mesmas condições, e em que atualmente temos para condição de promoção 6 módulos por cada ano, no máximo em atraso, e chegámos à conclusão também que será um número adequado, está devidamente previsto e no nosso regulamento interno. A parte da acessibilidade foi onde gerou aqui muita discussão, e gostaria de colocar uma questão direta de resposta, se for possível, em que temos muitas dúvidas, que no artigo, na portaria, fala da assiduidade ser na disciplina e na totalidade das UFCDs da componente tecnológica. Mas depois temos o ponto 3 que deixa, ou que diz qualquer coisa do género, para efeitos do número anterior, sem prejuízo do número anterior, o Conselho Pedagógico da Escola define regras de assiduidade que permite assegurar as aprendizagens dos alunos. E a nossa dúvida aqui, e já vimos regulamentos de outras escolas e tudo, é se podemos definir por módulo, por UFCD, ou não. Isto devidamente é aprovado em pedagógico, não é? Se pode ser ou não. Nós, neste momento, mas como disse, tem que ser remodelado o nosso regulamento interno e dos profissionais, temos definido por módulo, em que esses 10% são aplicados ao módulo, ou então ao UFCD, conforme seja tecnológico ou não, mas temos dúvida se poderá ser ou não. Eu penso que podem, no âmbito da autonomia de escola, poderão definir critérios. O que não podem é, uma vez que é por disciplina, que está na portaria, não podem impedir a progressão do aluno, mas poderão definir critérios para prevenir que os alunos ultrapassem módulo a módulo e o UFCD ou UFCD. Ou seja, se definirem critérios para dissuadir os alunos e prevenir, eu penso que é possível. O que depois não pode acontecer é impedir a progressão, porque se ele não ultrapassar em termos de disciplina, não podem impedir a progressão para o ano seguinte. Mas pronto, mas isto já serve como dissuasor. Ou seja, então a questão é, imaginemos... Poderá servir como dissuasor, porque quando eles pensam, é por disciplina, e há muitos que a assiduidade dão algum número elevado de faltas no primeiro ano. Não é? Se tiver esse dissuasor, esses critérios que digam não, só pode dar por módulo tantas faltas, eles têm mais tendência para evitar faltar tanto. Agora, o que não pode acontecer é chegarem ao final do ano de formação e impedir o aluno de progredir com base no número. Não sei se me está a entender. Sim, e a minha pergunta vai, se ele não atingir os 10% da disciplina, não realizamos a recuperação das aprendizagens, não realizamos nada, ou seja... Lá está, são critérios a definir pela escola. O agrupamento é que vai ter que definir esses critérios. Portanto, como disse no número 3, está lá que o agrupamento define. Não pode ir contra a legislação, uma vez que é por disciplina. Portanto, a disciplina, se terminar só no terceiro ano de formação, não pode impedir o aluno de progredir do primeiro para o segundo ano de formação, nem do segundo para o terceiro. Agora, podem definir, da mesma forma que definem os módulos, também não há retenção, não há retenções, e, no entanto, o regulamento interno pode remeter tem esses critérios de progressão, não é? Também não, nos cursos profissionais, na legislação não prevê retenção, e, no entanto, a escola pode reter o aluno tendo em conta esses critérios. Portanto, com as faltas é exatamente o mesmo. Exato, podem definir um número máximo de faltas. E, por exemplo, se eu tiver, da mesma forma que se tiver 6 módulos que não têm avaliação positiva, não pode progredir. Podem definir, por exemplo, se tiver não sei quantos módulos com retenção, com a ultrapassagem do limite que definiram faltas para aquele ano, mas tem que estar expresso no regulamento interno os critérios. E isso aplica-se também à componente, ou seja, a componente técnica é 10% da totalidade. Sim. Ou seja, das 1000 horas pode dar 100. Eu penso que o facto de definirem já critérios já é um dissuasor.
seja, não se faz esperar, não se aplica nada Isso terão que fazer se só não quando ele ultrapassar os ultrapassar 10%, só quando ultrapassa os 10%. da totalidade. Pronto, isto Sim. foi uma discussão e aproveito, Zé Gomes, quer dizer alguma coisa? A discussão que se gerou aqui um Desculpem lá, bocadinho. eu agora boas. fiquei baralhada. Não, eu queria só Fazem colocar uma questão, planos sim, de se me derem... recuperação quando ultrapassa os 10%? Sim, Da totalidade, sim, conforme mas está só lá. pode fazer um. Quando é Só por pode excesso fazer. de faltas, só se pode fazer um. Se ele não passar, fica excluído automaticamente, se for. Vou falar de faltas injustificadas, certo? Sim, injustificadas só. Estamos a falar só das Mas temos que injustificadas, porque fazer as faltas os justificadas PRAs têm para outros. justificadas. Então estamos a falar de coisas diferentes. Pois. Existe recuperação das aprendizagens das injustificadas e existe para as justificadas. E as São coisas diferentes. injustificadas é só uma vez. Mas e tem outros. Não, as injustificadas é que é só uma vez. Sim. Injustificadas, sim, foi o que eu disse. Sim, As sim. justificadas, não, as justificadas, São se ele várias. tem justificadas, tem todo o direito mas Exato. recuperar. têm vários mecanismos que vão desde uma apresentação de um trabalho, Sim, sim, pode sim. ser o trabalho autónomo monitorizado, por exemplo, monitorizado, várias Sim, as provas sim. que há vários agrupamentos que têm provas ao longo do ano que fazem várias, por exemplo, várias épocas de provas, pronto, de recuperação, Recuperação, sim. ou com o próprio professor, sem ser essas provas. Portanto, há Temos- vários mecanismos que também têm que estar previstos no regulamento interno. Portanto, Temos as que ser recuperações- criativos. Temos que ser criativos, Ana Duarte, Zé Gomes, Exato. temos que ser criativos Deixa-me aqui só então falar, Justino. Posso? Claro, Zé, diz, desculpa. Ver outros Obrigado. regulamentos para também não haver criatividade a mais, porque às vezes criatividade a mais não é muito bom, mas pronto, há autonomia para, e há flexibilidade. Elsa, permita-me só dizer uma coisa. Eu acho que quando dá demasiada autonomia, gera confusão e anarquia. Se não há regulamentação, depois perde-se um bocadinho isto. E aqui o que eu estou para colocar a questão é o seguinte. Vamos colocar uma questão concreta. Português. O aluno tem 3 módulos para fazer no 10º ano e, ao abrigo dos 90% de possibilidade de gestão de faltas da disciplina, o módulo 1 e o módulo 2 não aparece lá. Não vai uma única aula. No entanto, vai ao módulo 3 do 10º ano e no 11º, no 12º vai aos restantes. Como é que ele tem avaliação no módulo 1 e módulo 2 que ele não foi uma única aula? Isso eu não lhe vou poder responder, é assim, da mesma forma que definiram a questão dos 6 módulos que o colega há pouco disse, Sim, também não sim. existe nada na legislação que diga quais são as condições de progressão, não é? Portanto, será que ser a eu escola entendo. a definir, é assim, o que eu lhe estou a dizer é que não há nada que diga que a escola não possa definir critérios. Agora, não podemos é dizer, porque na legislação também não diz como é que deverá-se fazer. Portanto, da mesma forma do exemplo que eu lhe dei ainda há pouco, para as condições de progressão. Portanto, terá que ser uma reflexão interna e tentar que, havendo também bom senso, porque o caso que me acabou de dizer também acho que é um caso muito grave. Portanto, Mas execuível e concretizável. Possível Mas de o acontecer. é aluno possível de chumbou por acontecer, faltas. mas é grave. O Portanto, aluno foi excluído por faltas, certo? Tem que frequentar os módulos presencialmente. Sim. Tem que são frequentar, mas ao abrigo da situações- lei do artigo 40, a sua idade, ponto 1, ele tem a possibilidade de faltar a 10% da carga horária de cada disciplina. exato, Se nós exato. formos conceptualizar isto em módulos, ele, ponto dependente da disciplina, como é lógico, poderá faltar a 1, 2 módulos, na totalidade, não fazer nada de nada, não ter nenhum elemento de avaliação, não ter nada de nada. Mas ele não pode ter avaliação se não frequentou nenhuma Ele prova. não Portanto, como é que ele concluiu pode ter avaliação? Ele tem Pois, que é um contrassenso o que está na lei. Então, mas aí já está num outro caso, da questão da progressão. Um aluno que falta a 2 módulos na totalidade de português também faltou a outros. Portanto, já está a exceder os 6 módulos que me falou há pouco. Portanto, esse já está a entrar numa outra Sim, situação. mas isso, a Aliás, retenção ele nem devia ter permitido ser feito o terceiro módulo, porque devia ter feito prova Claro, de recuperação claro. de Sim, mas isso é o faltas que nós injustificadas. temos. Isso é o que nós temos no nosso agrupamento. Mas A isso já questão está olhando previsto para no a regulamento lei. interno, certo? Sim, sim, sim. O que nós temos na Então, nossa agora lei. é definir também para as faltas. Pronto, a lei, exatamente, a lei é omissa, entre aspas, abre a porta a que os conselhos pedagógicos e os agrupamentos, mais concretamente, possam deliberar nesse sentido.
e se proteger um pouco desta situação, porque a lei, por assim dizer, não faz nada, permite tudo. Portanto, é isso que eu estava a tentar levantar essa questão. Obrigado. Sim, Pronto. também convém também cruzar com o Decreto-Lei 51, que é a lei, o Estatuto do Aluno e a Ética Escolar. Também é assim, o Decreto-Lei está acima da portaria. Portanto, também têm que cruzar com. Está bem? É importante. Eu confesso que Decreto-Lei está fiquei um sempre Obrigado. bocado acima. assustada quando falaram na progressão das disciplinas nos 3 anos. Uhum. Porque se tivermos que fazer essa análise, então é que ninguém vai para cursos profissionais de professores. Por isso é que depois há os critérios. Pronto, a escola tem que ter alguma autonomia. Sim, é isso. Sim, pronto. Continuando, pois essa vai ser uma questão que temos que pensar bem, definir bem as coisas. Depois, onde é que eu estava? Na acessibilidade. Foi aqui esta que gerou assim mais controvérsia. Queria também colocar outra questão, se fosse possível, e estamos em cima da hora, que estávamos a discutir sobre uma situação que temos no nosso regulamento interno das horas das visitas de estudo, das saídas, para contabilizar em termos de horas de formação. Que nós temos atualmente 7 horas definidas, e isto vendo por causa da portaria, onde está definido 35 horas semanais e 7 horas diárias, nós temos autonomia, a escola pode definir mais tempos ou horas por dia, por exemplo, para uma saída, ou não? Não tem lógica, não é? São só 7 horas no dia. É assim, o que acontece... Saídas que, por exemplo, que temos Pois, gerais, uma mas saída... é assim, as 7 horas, atenção, ao converter em tempos dá mais do que 7 horas. Nós estamos a falar de coisas diferentes. 7 horas Sim, é uma sim, coisa, sim. depois os tempos, convertem em tempos, pode chegar Sim, aos mas 8 ou 9, não sei. eu dou um exemplo simples. Por exemplo, nós vamos, é uma das saídas que fazemos sempre, e penso que os outros agrupamentos todos, vamos à Universidade do Algarve, em que apanhamos o comboio às 8, chegamos às 7. Estamos 11 horas com os alunos. Pronto, tudo bem, mas isso é outra questão. Isso é o Sim, mesmo mas que... isto acontece muitas vezes. Quem diz isto diz outras saídas. Sim, Futuralia? pronto. É pior. Como a minha colega está a dizer, o tempo de deslocação e de almoço não conta. Isto é o mesmo que imagino que era uma deslocação, sei lá, uma visita de estudo, por exemplo, em que vão para sei lá, a Serra da Estrela, pronto, agora estou aqui, em que vão para fora, não vão contabilizar essas horas todas, como é lógico, não é? Estamos Não, a falar claro. das horas. Mas podemos definir mais do que essas 7 horas diárias ou eu é o penso que máximo? não tem muita lógica. São horas para o bónus dos professores. Aliás, nós recebemos aqui uma questão que havia uma professora que perguntava, ia com 5 turmas, e se podia pôr 7 horas para cada turma. Assim, 7 horas para cada turma, 7 vezes 5, 35, não há nenhum dia que tenha 35 horas. Quer dizer, não, Sim, é impossível, mas não é? Isto é acho uma que a questão de questão bom não é senso essa. também. A questão é o total da visita, certo, Justino? Claro, sim. Pois. Não, Cada professor... Vou dar um exemplo pelo Sim. processo, não é? Normalmente o que acontece é o professor sumaria nas turmas em que tinha aula nesse dia. Por exemplo, e normalmente, da minha experiência como professora também de cursos profissionais, o que nós fazíamos era, marcávamos visitas para os dias em que eles tinham mais horas. Para que e normalmente só os professores que tinham aulas naquele dia que acompanhavam. Isto, não é? Pois é isso que eu estou a dizer. Portanto, tentávamos fazer de maneira a que, portanto, haja algum bom senso. Sim, não é isso que está em O causa, mesmo que se pode poderemos... haver na gestão, e como eu referi há pouco, depois, por exemplo, onde é que se pode ganhar, entre aspas, tempo por exemplo, quando se faz um DAC, por exemplo, 2 professores podem gerir as aprendizagens dos alunos, fazer articulação interdisciplinar, de forma a que até podem estar na mesma aula ao mesmo tempo e sumariam, e podem sumariar, sim, e podem sumariar 4 tempos quando só utilizaram 2, porque naqueles 2 tempos estiveram a fazer um trabalho interdisciplinar em que mobilizaram aprendizagens das 2 disciplinas. Portanto, isto pode ser feito. O trabalho autónomo, por exemplo, quando o aluno, porque mediado pelo professor, claro, sempre, e monitorizado, sempre com avaliação,
avaliação, monitorização, pronto, com evidências do trabalho. Por exemplo, um aluno, quando tem que fazer uma preparação para uma apresentação oral, ele está a fazer o trabalho autónomo em que tem que mobilizar tempo. Este tempo, desde que o professor também tenha alguma forma de monitorizar alguma evidência, pode mobilizar esse tempo para... Não pode ser, tem que haver bom senso, não é? Num módulo de 30 horas não se pode fazer trabalho autónomo de 8 horas, não é? É quase um terço. Portanto, há possibilidade para fazer esta gestão, mas isto depende também, e também tem que estar regulado. Talvez seja importante também estar regulado. Está previsto no regulamento interno que tem que haver evidências, tem que haver monitorização para que também não seja assim. Sim. Pode ser feita a flexibilidade para... Sim, Eu há aqui ouvi uma bem, questão. o professor pode articular com outro professor e sumariarem os dois na mesma hora. Desde que mobilizem aprendizagens essenciais. Sim. Sim. Ok. A Ana quer dizer qualquer coisa, tem O ali que uma não mão. impede, o que não impede que cumpra a carga horária desse dia. Imagine, tem que cumprir a carga horária, porque os alunos não podem ter furos. O que é que acontece? O módulo, em vez de acabar a 5 de maio, acaba a 3 de maio, está a perceber? Não podemos fazer furos nos horários dos alunos. Agora, o módulo, a partir do momento em que somaria mais uma aula, ele vai acabar mais cedo. Portanto, também temos que ter a flexibilizar, mas... Até aqueles módulos, já agora peço desculpa, de professores que faltaram um período inteiro e o professor que vai substituir tem que recuperar um período inteiro. Isso aí são questões, isso aí é que é mesmo do foro da autonomia de escola. A escola é que tem que gerir. Isso não está previsto. A escola é que tem que gerir. Tem que gerir, nunca prejudicando os alunos. Os alunos têm que ter aquela, ou através de provas de recuperação das aprendizagens, de apresentação de trabalho, e se a escola depois é que terá que gerir, são opções depois de cada docente, mas a escola é que tem que decidir de que forma é que o faz. Agora, também tem que se evitar penalizar os alunos e o docente que vem substituir o outro docente. Também, mas Também pronto, poderá são opções estender que têm que o ser calendário, trabalhadas, não têm é? que ser trabalhadas, isso deve ser trabalhado não só nos conselhos de turma, mas também penso que pelos coordenadores de curso definirem regras internas, de maneira a que também não... E prever, lá está, no regulamento interno. De maneira a que nem se penalize os alunos, porque não podem ser penalizados, porque a carga horária tem que ser cumprida, está na legislação, e não penalizar também o professor. Pobre do professor que depois vem substituir. Portanto, a escola tem que gerir isso de alguma forma, a direção tem que ter formas de gerir. Agora não sei dizer como, isso é da autonomia da escola. A minha colega Ana queria dizer qualquer coisa. Não, eu só queria colocar a questão, portanto, falou da questão do DAC e dos professores sumariarem. E se esse DAC envolver uma visita de estudo? Porque, por exemplo, isso aconteceu-me na passada Também pode terça-feira. envolver uma visita de estudo. É a mesma coisa. Mas como é que nós fazemos o sumário das 8 horas, das 7 horas, das horas que for? Portanto, os dois professores sumariam, certo? Os dois professores sumariam, se vão acompanhar a turma, têm que acompanhar a turma, e envolve também a preparação da visita. Quando vão para a visita, provavelmente vão trabalhar aprendizagens que já que foram desenvolvidas em aula, certo? Uhum. Portanto, os momentos em que nós preparamos a visita, os dois professores podem sumariar ao mesmo tempo. Situações específicas, eu acho que tem que ser a escola a decidir, a refletir sobre isso e decidir. Acho que não nos compete a nós nós podemos dizer que há flexibilidade, há possibilidades, agora depois tem que ser uma reflexão interna da escola. Se tiverem dúvidas, podem sempre questionar-nos. Mas a escola tem autonomia então para tomar essa decisão, sim, no regulamento interno. desde que estejam cumpridas as horas. A carga horária tem que ser cumprida. As horas de formação. Não podem exceder as 7 horas diárias, como já se viu aqui. Não convém sumarem fora das horas para aquele dia. Depois é encontrar formas, por exemplo, fazer visitas de estudo de meio-dia, em vez de fazer visitas de estudo 2 vezes meio-dia, em vez de fazer uma visita de estudo o dia inteiro, de forma a rentabilizar também quando os professores têm aulas naquele dia, não é? Isso são formas que se podem, de facto, adotar sem penalizar nem uns nem outros.
Sim, as permutas também, por exemplo, fazer uma permuta, naquele dia não tem aula, faz uma permuta com um professor que tem aula naquele dia, de maneira a que possa sumariar a sua aula naquele dia, entender? Portanto, podem sempre fazer este tipo de situações. Porque o professor que não deu a aula, imagino que não foi à visita de estudo e não deu a aula, vai ter que repor a aula, vai ter que a dar. Portanto, se fizerem permuta, já não acontece isso, já acaba por ser bom para os dois. Pronto, Não sei se há mais alguma questão. não, era essa. Nós agora acho que temos muito trabalho pela frente para Pois fazer. tem que haver muita reflexão interna e convém que não Sim. seja, não pode ser definido conselho de turma a conselho de turma, tem que ser definido, os coordenadores por pensarem também, refletirem e reunirem com os conselhos de turma, com as equipas educativas e com a direção e definirem critérios e depois isto deve ser também, e antes disso também refletido em conjunto e discutido com todos os professores dos grupos disciplinares e dos cursos profissionais, não é? Certo, pronto, da nossa parte acho que era por aqui. Agora é mesmo o trabalho que temos pela frente. Uhum. Esperamos que tenha sido útil. Sim. Nós achamos que sim, por esta partilha agora final, achamos que sim. E pronto, e muitas vezes é bom voltar a rever a legislação, porque a legislação tem lá muita informação que às vezes escapa. Atenção também à legislação que já não está em vigor. Verifiquem sempre os normativos que estão em vigor e os que já não estão. Porque há algumas questões que o DL 55 veio revogar muita legislação e por vezes ainda continuamos a ver em alguns regulamentos remeter para a legislação que já não está em vigor. Portanto, ter esse cuidado também. Já que se vai rever, às vezes desatualiza durante o tempo em que não houve revisão do regulamento interno. Aí, mas já que vão rever, convém também. E pode ser que disciplinadas. Sim, eu estava a dizer, assim como vocês olharam agora e em conjunto tiveram a refletir e detectaram coisas que ainda não estavam incluídas, se calhar a discussão em áreas disciplinares, vendo as especificidades, poderá também descobrir outras linhas que seria importante clarificar para todos, não é? Pronto, ver um olhar de todos os envolvidos. O António, não sei se quer umas palavras finais antes que eu me dirija aqui ao grupo e lhes lance um desafio. Não, eu vou, como a ignorância é atrevida, eu acho que esta discussão é extremamente importante e aquilo que a Elsa e a Luísa disseram, mas há bocado estava a assistir à discussão sobre a questão dos módulos e da progressão e o comentário que se me oferece é assim, os módulos ou são sequenciais e, portanto, não pode haver progressão de uns para os outros sem aprovação no módulo anterior, se houver sequencialidade, ou são autónomos. Se são autónomos, se por qualquer razão, e entendamos se for por faltas justificadas, se o módulo não foi completado, ele terá que o ser em algum momento. Não é possível completar o percurso formativo com módulos em falta. Isso é uma impossibilidade. E se eles, isto sendo autónomos, quer dizer, cada módulo valendo por si. Se for sequencial, então ainda mais impossível se torna, porque a aprovação de um condiciona a passagem ao módulo seguinte. Pronto. Em relação à discussão geral, eu acho que sim, quer dizer, até pelos bons exemplos que foram referidos, pelas experiências, eu acho que não há soluções fáceis e estamos sempre a aperfeiçoar. E, portanto, estas revisões periódicas demonstram o princípio de uma canção que eu também gosto muito, do Zé Mário Branco, Inquietação, Inquietação. Um educador e a prática educativa e a organização pedagógica, se perderem a inquietação de estarem sempre atualizadas e corresponderem às necessidades dos alunos, há qualquer coisa que não está bem. E pronto, parabéns a todos, porque de facto
independentemente das circunstâncias dos tempos, são professores empenhados e só isso já é o maior elogio que se pode fazer, preocupados com aquilo que fazem, preocupados com os vossos alunos, preocupados em encontrar soluções. Isso é fundamental. E obrigado por me deixarem participar nestes eventos. Obrigado, António. Então, assim, em jeito de conclusão daqui das nossas atividades do dia hoje, partilhar convosco que é nosso desejo, nosso, eu digo nosso, da ANCAP seguramente, da Elsa enquanto autonomia e flexibilidade curricular, e da Cristina Silveira, enquanto representante do nosso Centro na Autonomia e Flexibilidade Curricular, de consolidar o trabalho que nós temos feito ao longo destes 2 últimos anos ao nível dos cursos profissionais. Esta não é uma sessão isolada, é uma sessão que já vem, é um tema que temos trabalhado nos 2 últimos anos e, portanto, queremos realmente consolidar. Parece-me que há vontade, ainda há pouco eu ouvi a Ângela dizer, este tema dá pano para mangas. Portanto, se dá pano para mangas, nós temos mesmo que continuar a fazer aquilo que foi sugerido pela Elsa, pela Luísa e pelo António, que é mantermos esta comunidade acesa e continuarmos a trabalhar em prol dos nossos alunos. Aquilo que eu e a Cristina temos refletido muito sobre isto, realmente, é que as nossas escolas, quer o agrupamento de escolas de Vila Real de Santo António, quer da Dr. Jorge Augusto Correia, que sejam capazes de se afirmarem a nível regional como escolas de referência nesta oferta formativa e que possamos então contribuir aqui em larga escala para os nossos alunos. E acreditamos que é possível e que isto é algo que é possível, ou seja, sermos escolas de referência a nível regional, isto é possível. E gostávamos muito de, no próximo ano, e aí entra o desafio que eu há pouco referi, ou a palavra desafio que eu há pouco referia, que era, nós gostávamos muito de no próximo ano continuar com estas reflexões, em grupos pequenos, realmente, com os 2 agrupamentos de escolas e que sermos capazes de constituir uma comunidade de aprendizagem sobre esta temática e juntos conseguirmos crescer. É óbvio que eu já tentei isto sozinha há 2 anos, a Cristina, ou há 3, a Cristina Silveira também tem tentado manter este grupo coeso e a trabalhar, mas a verdade é que não é fácil e que necessitamos de um trabalho consistente e com a ajuda de amigos e especialistas que nos possam ajudar. E este realmente é o meu e o da Cristina, o nosso desafio, quer às equipas que aqui estão, o Justino de Vila Real de Santo António tem aqui, fará a ponte, a Ângela Simão com o Dr. Jorge Augusto Correia, para tentarmos mesmo criar aqui uma comunidade de aprendizagem e depois reforçar aquilo que eu já tenho muitas vezes pedido à Luísa Encarnação, à Elsa e ao António, é que possamos no próximo ano continuar a trabalhar, mas desta forma consistente, com um grupo pequeno e de forma consistente em coisas práticas, como foi feito hoje. Este é o meu desafio para todos, para que possamos então ser aquilo que é a minha e a da Cristina ambição, serem 2 escolas de referência a nível regional.